Capítulo 131, Gene da classe líder, semente da natureza. Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. No entanto, sendo um gene de classe líder, o aumento foi várias vezes maior do que o de um gene de classe líder. Mesmo que fosse apenas uma atualização secundária, a defesa e a força de Lu Yuan também melhoraram muito. O mesmo aconteceu com sua agilidade e flexibilidade. Com o aprimoramento do gene líder, a força física atual de Lu Yuan já havia ultrapassado por uma grande margem a de um guerreiro líder de pico comum. Ele nem precisou usar a Black Steel Force para matar um chefe intermediário de nível 1. Lu Yuan ficou um pouco curioso. Com sua força atual, se ele usasse todos os seus trunfos, ele seria capaz de matar um líder de nível 2 e baixo nível. Talvez ainda houvesse esperança. Havia um líder de segundo nível neste pequeno mundo. Depois de conhecê-lo, ele poderia tentar. Mesmo que ele não fosse páreo para um líder de segundo escalão de baixo nível, Lu Yuan ainda estava muito confiante em sua capacidade de se proteger. A evolução dos genes naturalmente deixou Lu Yuan feliz, mas também houve algumas desvantagens. Ele usou todos os cristais que obteve em meio mês. Ele só tinha 5.000 cristais espirituais de grau 1 em seu bolso. Com a atual velocidade de absorção de cristais espirituais de Lu Yuan, essa quantidade de cristais espirituais não foi suficiente para ele cultivar na sala de gravidade por um dia. Como resultado, ele não conseguiu nem refinar sua cadeia genética recém-evoluída. Foi muito desconfortável. Se isso continuasse, quando ele ficaria rico? Enquanto continuava a se aventurar mais profundamente no pequeno mundo, ele suspirou. O tempo passou e 7 horas passaram rapidamente. Depois que Lu Yuan matou o líder Leão Branco, os outros 3 rapazes e moças também encontraram feras de nível líder. As feras de nível líder na periferia eram todas de nível baixo ou médio, então os 3 poderiam matá-las facilmente, especialmente Minher, que segurava 2 lâminas. Seu poder de combate não era fraco. Quando ela encontrou um lobo das pastagens líder intermediário, ela também terminou a batalha com algumas lâminas. Ele foi apenas um pouco mais lento que Lu Yuan. No entanto, à medida que os 4 continuaram a se aventurar nas profundezas da floresta a partir das pastagens, a força das feras que encontraram tornou-se cada vez mais forte. A batalha também se tornou cada vez mais intensa e a velocidade de seu avanço também diminuiu. Lá fora, em frente à cortina de luz, algumas pessoas observavam com grande interesse e comentavam de vez em quando. Oh! Yang Ping realmente encontrou outro líder intermediário. Ei! Na verdade é uma tartaruga dragão blindada do tipo defesa. Yang Ping provavelmente acharia difícil lidar com uma fera tão poderosa, certo? Mesmo sendo rápido, seus ataques não são tão fortes. Ele pode nem ser capaz de romper a armadura da tartaruga dragão blindada. Na tela de luz, Yang Ping circulou a tartaruga dragão blindada algumas vezes. A tartaruga dragão blindada parecia ter percebido que Yang Ping não era para brincadeiras, então simplesmente se escondeu em sua carapaça. Além disso, sua carapaça poderia fechar automaticamente as lacunas, e toda a tartaruga dragão blindada se tornaria uma bola preta. Yang Ping usou sua espada para cortar o casco da tartaruga algumas vezes, mas deixou apenas algumas marcas brancas fracas nele. Em vez disso, ele foi levemente ferido pelo contra-ataque da tartaruga dragão blindada. Ele não teve escolha a não ser desistir. Quanto às outras telas de luz, Lu Yuan, Minher e Xiaowei não tiveram tanta sorte quanto Yang Ping. Eles não encontraram nenhuma fera feroz de nível de líder e apenas encontraram feras ferozes comuns e de elite. Ele só poderia matá-los pouco a pouco para acumular pontos. O velho olhou para as 4 telas e disse com um sorriso: "Mostre-me os pontos dos 4 pequeninos." Sim. O homem de cabelos negros assentiu e operou o dispositivo. Instantaneamente, uma tela de classificação apareceu acima das 4 telas. 1. Lu Yuan, 18.322.2. Meueralan, 16.930.3. Yang Ping, 16.811.4. Lin Wei, 16.045 pontos. Olhando para a classificação, todos ergueram as sobrancelhas. Apenas 7 horas se passaram e os 4 acumularam mais de 10.000 pontos. A qualidade dos gênios desta vez não é ruim. Mas a diferença entre eles não é tão grande. De fato, mesmo Lu Yuan, que está em primeiro lugar,
Está apenas 1.400 pontos a mais que Minier, que está em segundo lugar. Contanto que Minier consiga matar mais um líder intermediário, ela será capaz de superar Lu Yuan. Os olhos da mulher madura brilharam com uma luz brilhante e ela revelou um sorriso. Li King disse calmamente. Para gênios com sua força, a área à frente não pode fazer diferença. Somente nas profundezas do pequeno mundo, quando houver mais líderes de alto nível, ou mesmo líderes de pico, você será capaz de ver a diferença. Ao ouvir as palavras de Li King, todos os outros olharam para ela. O homem alto e magro riu. Parece que o Júnior Li está muito confiante em Lu Yuan. Li King sorriu. Neste momento, os olhos do homem corpulento focaram de repente enquanto ele olhava para a tela de luz. Ele sorriu e disse, Ei, falando de um líder de nível máximo, um líder de nível máximo apareceu. Ao ouvir isso, os outros também estreitaram os olhos. Na tela de Lu Yuan. Neste momento, Lu Yuan estava na floresta. Ao longe, havia uma fera de 3 metros de altura coberta por uma armadura de escamas vermelhas escuras com um único chifre passando lentamente. Histórico na tela de luz, Lu Yuan olhou para a fera feroz vermelha escura. Capítulo do relatório Comentários Capítulo 132, Homem Destemido Tradutor, Tradução do Barco Dragão Editor, Tradução do Barco Dragão Um dragão blindado do fogo da terra. Como uma fera do tipo dragão, força, defesa e velocidade eram seus pontos fortes. Além disso, o dragão blindado do fogo terrestre dominou a habilidade de controlar o fogo. Foi considerada uma existência extremamente poderosa entre as feras de nível líder. Neste momento, o dragão blindado de fogo terrestre também notou Lu Yuan à distância. Ele parou e soltou chamas pelas narinas, queimando as ervas daninhas no chão. Seus olhos vermelhos escuros estavam fixos em Lu Yuan com uma intenção fria, de matar. Sentindo a poderosa aura do dragão blindado de fogo terrestre, Lu Yuan estreitou os olhos e uma espada pesada vermelha escura apareceu em sua mão. Este era um equipamento de elite de grau 1, chamado Lâmina Vermelha Escura. Durante este período de tempo, Lu Yuan matou muitas feras ferozes de elite de nível 1 e essa espada pesada caiu. Melhorou principalmente a força e a defesa. Quando atacasse, teria até um traço de chamas subindo, usando a alta temperatura para queimar o oponente. Era um equipamento de elite muito bom. Com esta lâmina vermelha escura, a espada em forma de garra de besouro que Lu Yuan usava há muito tempo também se aposentou com glória. Lu Yuan não jogou fora a espada do besouro. Em vez disso, ele o manteve bem como uma coleção. Afinal, foi sua primeira arma de elite. Agarrando a lâmina vermelha escura com força, todo o corpo de Lu Yuan tremeluziu com uma luz carmesim. Ele pisou no chão e avançou em direção ao distante dragão blindado de fogo terrestre. Rugido. Vendo que Lu Yuan estava atacando, o dragão blindado de fogo terrestre rugiu de raiva. A aura poderosa de um estágio de pico emergiu e abriu a boca para cuspir uma bola de chamas vermelhas em Lu Yuan. A alta temperatura consumiu o oxigênio e Lu Yuan teve dificuldade para respirar. Ele estreitou os olhos, virou-se e moveu-se para o lado rapidamente. A chama passou pela posição onde Lu Yuan estava anteriormente. Estrondo. Uma marca de queimadura preta de 10 metros de comprimento apareceu no chão e ainda havia vestígios de chamas queimando nela. Lu Yuan já havia se aproximado do dragão, blindado do fogo terrestre. Um olhar penetrante brilhou em seus olhos. O poder em seu corpo moveu-se ritmicamente e a força de aço preto explodiu. A lâmina vermelha escura brilhava com uma luz vermelha enquanto cortava o pescoço do dragão blindado de fogo terrestre. A luz afiada da espada rasgou o ar, fazendo um som crepitante. O dragão blindado do fogo terrestre gritou e pisou no chão com seus 4 membros. Seu enorme corpo era extraordinariamente ágil e movia-se alguns metros rapidamente, evitando o ataque de Lu Yuan. A expressão de Lu Yuan não mudou enquanto ele seguia o dragão blindado do fogo terrestre como uma sombra. Nesse momento, Lu Yuan viu uma pós-imagem vermelha vindo em sua direção pelo canto do olho, assobiando com um vento forte. Era a cauda grossa e longa do dragão, blindado de fogo terrestre. Lu Yuan zombou. Ele estendeu a mão esquerda e abriu a palma para bloquear a cauda do dragão blindado do fogo terrestre. Estrondo. A cauda do dragão blindado de fogo terrestre colidiu com a palma da mão de Lu Yuan. Uma onda de ar se espalhou e as folhas caídas no chão foram levadas pelo vento. Um rugido ensurdecedor foi ouvido. O corpo de Lu Yuan enfrentou o movimento da enorme cauda, mas ele não se moveu. Isto é impossível. Na frente da tela de luz,
Os olhos do homem corpulento se arregalaram em descrença. A força de um dragão blindado de fogo terrestre no estágio de pico é ainda maior do que a de um guerreiro do tipo lutador do mesmo nível. Como esse garoto poderia bloqueá-lo tão facilmente? Ele nem sequer tremeu. Não apenas o homem corpulento, mas também o homem alto e magro e a mulher madura também ficaram chocados. Histórico, o gênio que ele escreveu não era de nível de líder. Como pode o corpo dele ser tão forte? Quando Li Qing viu isso, ela também ficou um pouco surpresa. Como esperado do meu irmão Yuan, disse ela com um sorriso brilhante. Na tela, a batalha ainda continuava. Depois de bloquear facilmente o ataque da cauda do dragão blindado de fogo terrestre, a lâmina vermelha escura na mão direita de Lu Yuan cortou em direção ao corpo do dragão blindado de fogo terrestre com o poder aterrorizante do aço preto. As escamas do dragão blindado de fogo da terra foram dilaceradas e o sangue jorrou, tingindo o chão de vermelho. O dragão blindado do fogo da terra soltou um grito de gelar o sangue quando um corte selvagem de espada apareceu em seu lado, tão profundo que seus ossos podiam ser vistos. As pessoas em frente à tela de luz ainda não haviam se acalmado do choque. Quando eles viram esta cena, seus olhos se arregalaram novamente e seus rostos ficaram cheios de choque. O homem corpulento falou novamente: essa força. Isso já ultrapassou o pico de um guerreiro do tipo lutador, certo? Esse garoto é um guardião ou um guerreiro do tipo assalto. Os olhos do homem alto e magro estavam cheios de choque. Não só isso, embora sua velocidade não seja tão poderosa quanto sua força e defesa, ele ainda é ridiculamente rápido. Qual é o gênio que ele esculpiu? Como poderia ser tão completo? Ou você cultivou alguma técnica física poderosa? O velho Yu olhou surpreso para Lu Yuan. Um sorriso apareceu em seu rosto. Parece que um sujeitinho interessante chegou desta vez. Esse tipo de poder, defesa e até mesmo velocidade eram vários níveis mais fortes que os gênios do mesmo nível que tinham sido gravados como gênio líder. Obviamente não era algo que pessoas comuns pudessem fazer. Pequeno King, você tem um bom olho. Li Qing também ficou um pouco surpreso com a força de Lu Yuan. Ao ouvir isso, os cantos de sua boca se curvaram e ele revelou um sorriso. Claro. Ela pegou um cigarro e estava prestes a acendê-lo quando viu o velho Yu sorrindo para ela. Li Qing congelou e colocou o cigarro de volta atordoado. Dentro da tela de luz. O único golpe de espada de Lu Yuan feriu gravemente o dragão blindado do fogo terrestre, enfurecendo-o completamente. Soltou um rugido furioso e sua pele vermelha escura ficou vermelha profunda. Habilidade de combate frenética. Ele rugiu e atacou Lu Yuan. Abriu a boca grande cheia de dentes afiados e mordeu Lu Yuan. Essa velocidade foi muito mais rápida do que antes. Lu Yuan franziu a testa e evitou a mordida do dragão blindado de fogo terrestre. No entanto, o dragão já havia levantado a garra dianteira e golpeado Lu Yuan com uma força violenta. Capítulo do relatório Comentários Capítulo 133 Homem destemido tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão Estrondo. A espada pesada de Lu Yuan colidiu com as garras dianteiras do dragão blindado de fogo terrestre. A onda de ar se espalhou e se transformou em um vento forte. As árvores ao redor foram sopradas por este vento forte e continuaram tremendo. Lu Yuan e o dragão blindado do fogo terrestre recuaram ao mesmo tempo. Lu Yuan deu um pequeno passo para trás, enquanto o enorme corpo do dragão blindado de fogo terrestre deu alguns passos para trás. Sua ferida se abriu e o sangue continuou escorrendo. Lu Yuan aproveitou a situação e atacou o dragão blindado de fogo terrestre com a lâmina vermelha escura na mão. O dragão blindado do fogo terrestre rugiu de raiva e atacou Lu Yuan com os olhos injetados de sangue. Duas figuras, uma grande e outra pequena, surgiram rapidamente em uma pequena parte da floresta. Cada vez que colidiam, havia sons abafados e ensurdecedores. As ondas de ar continuaram aumentando, as árvores tremeram e as folhas continuaram caindo. Li Qing e os outros assistiram atentamente à batalha na tela. Depois de um momento, a mulher madura disse: o dragão blindado do fogo terrestre atingiu seu limite. Sim. Não importa o que aconteça, o dragão blindado do fogo terrestre não é páreo para Lu Yuan. É por isso que foi reprimido até este ponto em tão pouco tempo e não conseguiu virar a mesa. O homem alto e magro assentiu. Assim que os dois terminaram de falar, o dragão blindado de fogo da terra soltou um gemido doloroso. Seu corpo voou e bateu fortemente no tronco de uma grande árvore.
O tronco da árvore quebrou e a árvore caiu no chão. As folhas voaram e caíram como chuva verde. O dragão blindado do fogo da terra estava deitado no chão, com o corpo coberto de escamas e coberto de feridas de espada. Seu corpo estava quase completamente tingido de vermelho com sangue. Sangue fresco se acumulou em suas escamas, formando um pequeno riacho que fluía lentamente para o chão, encharcando-o. O dragão blindado do fogo terrestre lutou para se levantar. Neste momento, uma sombra passou e Lu Yuan apareceu ao lado dela. Seu rosto estava frio quando ele usou sua lâmina vermelha escura para perfurar o pescoço do dragão blindado de fogo terrestre. Histórico: os movimentos de luta do dragão blindado de fogo terrestre congelaram e seus 4 membros caíram lentamente no chão, perdendo a vida. Lu Yuan olhou para o cadáver do dragão blindado de fogo terrestre e suspirou. Tinha que ser dito que o dragão blindado do fogo terrestre era muito forte. Era preciso saber que ele tinha um gene de classe líder e um gene de classe elite impressos em seu corpo. Ele até cultivou uma técnica física poderosa como a força do aço negro. Lu Yuan poderia facilmente matar feras comuns de primeiro nível. No entanto, o fato de este dragão blindado de fogo terrestre ter sido capaz de lutar com ele por dezenas de rodadas já era extraordinário. Ele queria ver onde estava a marca. Lu Yuan começou a procurar a marca. Fora da tela de luz, a atmosfera estava um pouco silenciosa. Todos olharam para Lu Yuan, que procurava a marca. Após um momento de silêncio, o homem corpulento balançou a cabeça e disse: "Sua força realmente não é ruim. Yang Ping não se compara a ele." O homem alto e magro olhou para o homem corpulento e sorriu. "Bex, sem mencionar esse Yang Ping, mesmo você não era páreo para ele naquela época, certo? Você pode derrotar um dragão blindado de fogo terrestre, no nível 1. O homem corpulento congelou e lançou-lhe um olhar de soslaio. "Velho Yu, você também não pode, certo?" O velho Yu disse com um sorriso: "Se esse garotinho fosse colocado no campo dos gênios, seu talento seria classificado entre os 50 primeiros." Depois de ouvir as palavras do velho Yu, os dois se entreolharam e não falaram mais. Li King cruzou os braços na frente do peito e disse com um sorriso: "Parece que os pontos do irmão Yuan deveriam estar no topo." Na tela, Lu Yuan já havia encontrado a marca e gravado. Seus pontos aumentaram em 5.000 pontos, atingindo 23.322 pontos. Ele teve mais de 6.000 pontos que Minher, que ficou em segundo lugar. Esta não era mais uma lacuna que pudesse ser facilmente preenchida. Ao ouvir as palavras de Li King, os outros 3 não refutaram. No entanto, o teste ainda não terminou. Lu Yuan e os outros 3 ainda caçavam feras. À medida que se aprofundavam e se aproximavam da região central do pequeno mundo, as feras tornavam-se cada vez mais fortes. Até mesmo o número de bestas de nível líder aumentou significativamente. Yang Ping e os outros 2 também começaram a encontrar líderes de alto nível, até mesmo líderes de ponta. Com a força de Ping Yang e Lin Wei, eles mal conseguiriam matar um líder de alto nível, mas se encontrassem um líder de pico, só poderiam recuar. Embora Minher fosse um pouco mais forte, ela só poderia facilmente matar líderes de alto nível e só poderia lutar até empatar contra líderes de alto nível. Comparado com os 3, a sorte de Lu Yuan foi mediana e ele conheceu o líder das feras, menos do que os outros 3. No entanto, Lu Yuan era tão poderoso que não importava o nível do líder das feras, eles morreriam se encontrassem Lu Yuan. Faltando menos de 1 hora para o teste, os pontos de Lu Yuan já haviam atingido 103.286 pontos. O segundo colocado, Minher, teve apenas 49.843 pontos. Foi mais que o dobro do número de pessoas em segundo lugar. Fora da cortina de luz, o homem, corpulento e os outros 2 desistiram completamente de lutar pelo primeiro lugar. Está quase na hora, eles devem sair em breve, certo? O homem alto e magro olhou para a hora e disse com um sorriso. Li King espreguiçou-se preguiçosamente e revelou um sorriso. Ela ficou muito satisfeita com o desempenho de Lu Yuan. Neste momento, o sorriso de Li King congelou. Seus olhos se arregalaram, ligeiramente quando ela olhou para a tela de Lu Yuan. "É? O que o irmão Yuan está planejando fazer?" As poucas pessoas que estavam assistindo às outras batalhas nas telas de luz olharam quando ouviram as palavras de Li King. Então, eles arregalaram os olhos em choque. Na tela de luz, Lu Yuan chegou a uma área desolada cheia de cascalho e ervas daninhas. Ele estava escondido atrás de uma pilha de escombros com mais de 2 metros de altura.
A algumas centenas de metros de distância, um touro gigante com ombros de mais de 2 metros de altura, um par de chifres afiados e um corpo coberto por uma armadura de pedra cinza repousava no chão. O touro bárbaro com armadura de pedra era o líder de uma fera de baixo grau de nível 2. Lu Yuan estava olhando para o touro com armadura de pedra. Todos na frente da tela de luz arregalaram os olhos. Os cantos da boca do homem corpulento se contraíram e ele disse com alguma incerteza: esse garoto. Ele vai desafiar o touro bárbaro com armadura de pedra. O homem alto e magro não conseguia acreditar. Embora o touro bárbaro com armadura de pedra não seja uma fera do tipo dragão e sua força não seja excelente entre seus pares, ainda é um líder de segundo nível. Onde esse pirralho teve coragem de desafiar uma fera de segundo nível? Li King estreitou os olhos, as mãos ligeiramente cerradas enquanto cruzava os braços sobre o peito. Um olhar preocupado apareceu em seu rosto. Ela não esperava que Lu Yuan voltasse e mirasse na fera de nível 2. O velho olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso: que amiguinho interessante, ele deve ter algum tipo de plano que possa lidar com o touro bárbaro com a armadura de pedra, certo? Ao ouvir as palavras do velho Yu, os outros sentiram que fazia sentido e assentiram. O homem alto e magro riu: deveria ser assim, certo? Talvez ele tenha um trunfo que não conhecemos? A mulher madura sorriu. Apenas Li King estava um pouco incerto. Com base na opinião dela sobre seu irmão, Yuan, aquele pirralho não parecia ser alguém que teria planos complicados. Ele não poderia estar pensando em correr, certo? Assim como Li King estava pensando, todo o corpo de Lu Yuan na tela de luz tremeluziu com uma luz carmesim. Ele segurou uma lâmina vermelha escura e atacou diretamente o touro bárbaro com armadura de pedra. O touro bárbaro com armadura de pedra em repouso foi perturbado. Seus olhos ficaram vermelhos e ele se levantou abruptamente, virando-se para olhar para Lu Yuan. Uau! Ele rugiu e atacou Lu Yuan. Diante da tela de luz, os sorrisos nos rostos do velho e dos outros congelaram ao mesmo tempo, um tanto perplexos. Ele simplesmente carregou assim. Bom amigo, esse garoto é um bruto, né? Se Lu Yuan tivesse feito alguns preparativos e planejado enganar o touro bárbaro com a armadura de pedra, eles teriam sido capazes de aceitá-lo. Mas você vai se apressar assim? O que ele estava planejando fazer? Eles estavam desprezando o líder do Tier 2. Apenas a boca de Li King se contraiu. Eu sabia. Dentro do pequeno mundo. Os olhos de Lu Yuan brilharam de excitação quando ele enfrentou o touro bárbaro com a armadura de pedra que o atacava. Depois de procurar por um longo tempo, ele finalmente encontrou um líder de segundo nível. Um dos objetivos de Lu Yuan era lutar com um líder de segundo nível. Ele queria tentar ver se ele era páreo para o líder do segundo posto com sua força atual. Ele segurou a espada pesada com as duas mãos e usou toda a sua força para cortar a cabeça do touro bárbaro com armadura de pedra. O touro bárbaro com armadura de pedra rosnou. Seus chifres afiados pareciam facas longas, acolhendo a espada pesada de Lu Yuan. Clang! O som do metal se chocando ecoou, reverberando pela região selvagem. Duas auras poderosas surgiram e colidiram uma com a outra. As outras feras furiosas no deserto sentiram as ondas de choque da batalha e fugiram com medo. Sob a colisão, o corpo de Lu Yuan foi lançado voando. Capítulo do relatório Comentários. Capítulo 134. Fim da avaliação. Tradutor. Tradução do barco Dragão. Editor. Tradução do barco Dragão. Depois de voar por mais de 20 metros, Lu Yuan acabara de pousar quando o touro bárbaro com armadura de pedra mais uma vez avançou na frente dele. Sentindo o forte impulso, as pupilas de Lu Yuan encolheram. Ele explodiu com velocidade e se esquivou para o lado. O touro bárbaro com armadura de pedra passou correndo por Lu Yuan, fazendo seu cabelo preto dançar a vento. Lu Yuan sentiu uma leve dormência no braço e um leve peso no peito. Ele não pôde deixar de sorrir. Como esperado de um líder Tier 2, essa força foi ainda mais forte do que quando ele usou o Black Steel Force com força total. Mesmo com seu físico, ele sentiu alguns ferimentos internos devido à colisão frontal. No entanto, Lu Yuan não se sentiu nem um pouco desanimado. Em vez disso, ele estava animado. No corpo de Lu Yuan, uma semente verde esmeralda condensa a força vital e emitia uma forte força vital, reparando constantemente os músculos e o corpo doloridos de Lu Yuan. Técnica de combate de nível de líder, semente da natureza. Ele poderia consumir seu poder espiritual a qualquer momento para plantar a semente da natureza em seu corpo. Enquanto ele estivesse ferido,
A semente da natureza curaria Lu Yuan automaticamente. Até que a força vital interior estivesse completamente esgotada. Claro, ele também poderia usar essa habilidade de combate em outras pessoas. Com o efeito curativo da semente da natureza, em apenas 2 respirações, os braços de Lu Yuan, que estavam ligeiramente dormentes e seu peito, pesado, se recuperaram completamente. Pode-se dizer que ele foi atingido diretamente pelo touro bárbaro com armadura de pedra e ficou completamente ileso. Para Lu Yuan, enquanto ele não pudesse ser morto, ele teria a chance de exaurir o inimigo até a morte com sua habilidade de absorver continuamente energia espiritual. Em outras palavras, enquanto Lu Yuan estivesse disposto a gastar tempo, ele, definitivamente poderia matar este touro bárbaro com a armadura de pedra. Um guerreiro de primeira categoria poderia matar uma fera líder de segunda categoria. Lu Yuan tinha uma compreensão relativamente precisa de sua atual força de combate e ficou um pouco surpreso. Comparado com antes, sua força realmente melhorou por uma grande margem. Enquanto Lu Yuan estava surpreso, o touro bárbaro com armadura de pedra já havia atacado ele. Lu Yuan sorriu e subiu novamente. Clang! 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 O som do metal colidindo soou continuamente enquanto os dois lados colidiam. No mundo exterior, Li King e os outros assistiram à batalha entre o touro bárbaro com armadura de pedra e Lu Yuan na tela de luz com os olhos arregalados. Parece que ainda subestimamos esse garoto. Eu não esperava que ele fosse capaz de lutar contra um chefe de nível 2 de baixo nível. Os olhos do homem corpulento estavam cheios de choque. Todos os outros assentiram. Até Li King ficou um pouco chocado. Ela não esperava que a força de Lu Yuan atingisse esse nível. Faziam apenas 2 meses desde que Lu Yuan acordou. A velocidade de sua melhoria foi verdadeiramente surpreendente. Ponto. Na região central do pequeno mundo, em algum lugar da terra desolada, todo o corpo de Yang Ping circulava com rajadas de vento enquanto ele procurava por feras ferozes. Ele olhou para os pontos em seu dispositivo preto e sorriu. 44.677 pontos. Mesmo que ele não ficasse em primeiro lugar, ele definitivamente teria uma classificação mais alta que aquele garoto, certo? Ainda há um período de tempo, então continue trabalhando, duro. Neste momento, ele ouviu o som de metal se chocando ao longe. Há uma batalha. Yang Ping ficou atordoado e se virou para olhar na direção da voz. Ele pensou por um momento, depois mudou de direção e correu na direção do som. Quanto mais perto ele chegava da zona de batalha, mas Yang Ping conseguia sentir auras poderosas. Sua expressão ficou séria. Que aura poderosa! Quem está lutando? Como ele pode ser tão forte? Logo ele chegou a um lugar não muito longe da batalha. Os olhos de Yang Ping se arregalaram de descrença quando viu Lu Yuan e o touro bárbaro com a armadura de pedra lutando à distância. É ele! Yang Ping olhou para o enorme touro bárbaro com a armadura de pedra e sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Um touro bárbaro tão grande com armadura de pedra, essa aura. É um líder de segundo escalão? Esse cara estava realmente lutando com um chefe de nível 2? Como ele pode ser tão forte? Yang Ping pensava que seus pontos atuais seriam definitivamente maiores que os de Lu Yuan. Mas agora que ele viu esta batalha, seu coração imediatamente gelou. Ele era muito mais fraco que Lu Yuan. A menos que houvesse uma situação inesperada, os pontos de Lu Yuan não seriam inferiores aos dele. Assim como Ping Yang estava perdido, outra aura se aproximou. Ping Yang virou a cabeça e viu Minher de cabelo curto correndo. Agora que estavam na área central do pequeno mundo, os 4 naturalmente não estariam muito longe. A batalha entre Lu Yuan e o touro bárbaro com a armadura de pedra foi muito alta, então eles puderam ouvir facilmente o barulho. Minher viu Yang Ping e acenou levemente para ele. Ela então se virou para olhar a área de batalha. Histórico vendo que Lu Yuan e o touro bárbaro com a armadura de pedra não foram derrotados após muitas colisões, Minher apertou os sabres gêmeos em suas mãos. Um traço de choque e descrença passou por seus olhos. Ele é realmente tão forte. Na zona de batalha. Após outra colisão com o touro bárbaro com a armadura de pedra, Lu Yuan foi empurrado para trás mais de 10 metros. Suas mãos tremiam ligeiramente e estavam um pouco doloridas. Logo, uma corrente quente fluiu para as mãos de Lu Yuan e a dor desapareceu. Lu Yuan olhou para Yang Ping e Minher, que não estavam longe. Embora estivesse lutando com o touro bárbaro com a armadura de pedra, Lu Yuan não ignorava o que estava ao seu redor.
No momento em que Yang Ping e Miner apareceram, Lu Yuan já havia sentido sua aura. Ele já estava se preparando para recuar. Após a verdadeira batalha, Lu Yuan entendeu que mesmo que fizesse tudo e usasse todos os seus trunfos, não seria capaz de matar o touro bárbaro com armadura de pedras em algumas horas. Já não houve tempo suficiente. Capítulo do relatório comentários capítulo 135, fim da avaliação 2 tradutor, tradução do Barco Dragão editor, tradução do Barco Dragão depois que Ping Yang e Miner chegaram, ele não quis continuar lutando. Histórico foi apenas um teste, então não houve necessidade de usar todos os seus trunfos. Não seria bom se outros os vissem. Lu Yuan nem sequer absorveu os cristais espirituais. Ele já havia esgotado muita energia espiritual e seu corpo estava um pouco cansado. Aproveitando a retirada, Lu Yuan se virou e correu. O touro bárbaro com armadura de pedra, que estava prestes a continuar atacando Lu Yuan, ficou surpreso quando viu Lu Yuan se virar e correr. Então, rugiu com raiva e perseguiu Lu Yuan. Não apenas o touro bárbaro com armadura de pedra, Yang Ping e Miner também não esperavam que Lu Yuan realmente planejasse fugir. Eles também ficaram ligeiramente atordoados. Os dois se entreolharam e perseguiram na direção de Lu Yuan. O touro bárbaro com armadura de pedra não era um líder especializado em velocidade. No entanto, ainda foi mais rápido que Lu Yuan. Porém, toda vez que atacasse, seria bloqueado por Lu Yuan. Lu Yuan até fez uso da velocidade de ataque do touro bárbaro com armadura de pedra para aumentar a distância entre eles. Os dois lados estavam em uma perseguição no deserto e rapidamente se moveram por mais de 10 quilômetros. Na região selvagem, Lin Wei, que usava um manto de mago, acenou com seu cajado e uma lança de água condensou-se. A lança de água se transformou em um feixe de luz e perfurou um cão com armadura de pedra que estava atacando ela. Lin Wei soltou um suspiro de alívio, enxugou o suor da testa e sorriu. No momento em que Lin Wei estava prestes a correr para procurar a marca, o chão de repente começou a tremer. Ao mesmo tempo, houve um rugido furioso à distância. O corpo de Lin Wei ficou tenso de repente e ela olhou na direção do som com alguma vigilância. Logo, os olhos de Lin Wei se arregalaram quando ela viu um enorme touro com armadura de pedra perseguindo uma figura e se aproximando dele em alta velocidade. O rosto de Lin Wei ficou pálido. Um líder de segundo nível. Ela nem pensou e usou diretamente toda a sua força, transformando-se em uma pós-imagem e correndo para o lado. Depois de correr um pouco, Lin Wei virou a cabeça e viu que Lu Yuan estava gradualmente se afastando dela com o touro bárbaro com a armadura de pedra. Lin Wei soltou um suspiro de alívio ao observar o homem e o touro partirem. Neste momento, Lin Wei viu Yang Ping e Miner correndo. Depois de vê-los, Lin Wei foi até eles. Por que vocês estão aqui? Miner, o que aconteceu? Lin Wei. Você viu o touro bárbaro com armadura de pedra e Lu Yuan, certo? Miner explicou quando viu Lin Wei. Eu vi. Porque o touro bárbaro com armadura de pedra está perseguindo Lu Yuan. Ao ouvir a pergunta de Lin Wei, as expressões de Yang Ping e Miner ficaram estranhas. Acabamos de ver Lu Yuan lutando com aquele touro com armadura de pedra. Receio que Lu Yuan queira ver se consegue matá-lo. Miner disse. Ele está lutando contra o touro bárbaro com armadura de pedra. As pupilas de Lin Wei encolheram em estado de choque. Lu Yuan é tão forte assim? Muito forte, não sou páreo para ele. Miner acenou com a cabeça seriamente. Yang Ping fez beicinho. É uma pena que o touro bárbaro com armadura de pedra seja mais forte. Lu Yuan não está sendo expulso também? Miner olhou para Yang Ping. Se você é tão capaz, por que não soube expulso? Yang Ping ficou sem palavras. Seu rosto endureceu. Ele não era estúpido. Embora devesse ser mais rápido que Lu Yuan, ele era mais lento que o touro bárbaro com a armadura de pedra. Ele sabia que a defesa e a força de Lu Yuan eram escandalosamente fortes, e foi por isso que ele conseguiu bloquear o ataque do touro bárbaro com a armadura de pedra. Se fosse ele, provavelmente estaria em maior perigo. Com seu corpo, ele provavelmente morreria se fosse atingido pelo touro bárbaro com a armadura de pedra. Lin Wei olhou para os dois com uma expressão estranha. Então, você está seguindo Lu Yuan e o touro com a armadura de pedra para assistir a um show? Você não vai aproveitar esta oportunidade para continuar caçando feras para ganhar pontos. Ao ouvir as palavras de Lin Wei, Miner e Yang Ping congelaram. O canto da boca de Yang Ping se contraiu e ele revelou uma expressão de compreensão. Sim. Agora,
Lu Yuan estava sendo caçado. Não sei quantos pontos esse cara tem. Embora ainda faltem dezenas de minutos, vamos matar mais algumas feras primeiro. Minha também riu de vergonha. Fiquei muito chocado agora. Não pude deixar de querer ver se aquele touro bárbaro com armadura de pedra consegue alcançar Lu Yuan. Eles não pensaram nisso. Eu vou caçar algumas feras. Com isso, Minha fugiu. Eu também irei embora. Yang Ping se virou saiu depois de dizer isso. Lin Wei, que ficou para trás, balançou a cabeça sem palavras e correu de volta para procurar a marca do cão com armadura de pedra. Lu Yuan foi perseguido pelo touro bárbaro com armadura de pedra e logo correu para o limite do deserto. Mais longe ficava a área da floresta. Os olhos de Lu Yuan brilharam ao ver a floresta. Ele acelerou e entrou na floresta. Sua figura se transformou em uma pós-imagem enquanto ele se movia rapidamente entre as árvores. O corpo de Lu Yuan era pequeno, então sua velocidade na floresta não diminuiu muito. No entanto, o touro bárbaro com armadura de pedra atrás dele não teve tanta sorte. Aquele corpo enorme parecia um pouco inconveniente na floresta exuberante. As árvores foram incapazes de resistir ao ataque dos bárbaros touros com armaduras de pedra e foram continuamente quebradas por eles. No entanto, a velocidade do touro bárbaro com a armadura de pedra diminuiu um pouco quando bateu na árvore. Além da fraca visibilidade na floresta, o touro bárbaro com a armadura de pedra perdeu completamente Lu Yuan pouco depois de entrarem na floresta. Não pôde deixar de soltar um rugido furioso e bateu os pés no chão, fazendo o chão tremer ligeiramente. Ao longe, Lu Yuan ouviu os rugidos furiosos atrás dele. Os cantos de sua boca se levantaram e ele revelou um sorriso. Ele não ficou mais tempo e desapareceu rapidamente. Na época seguinte, Lu Yuan continuou a caçar feras ferozes na floresta. Capítulo 136. Fim da avaliação 3. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Ele matou uma anaconda da selva de Elite com um golpe, encontrou a marca e planejou gravá-la no instrumento. Nesse momento, o aparelho apitou e emitiu um som mecânico. A avaliação acabou. Todos os candidatos, por favor, deixem o mundo Pocket. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas ao ouvir isso. 10 horas se passaram tão rapidamente. Histórico. Ele deu uma olhada em seus pontos. 114.886. 110.000 pontos deveriam ser muito bons, certo? Eu me pergunto qual será a classificação. Lu Yuan estava ambicioso por isso. Ele jogou a marca fora e correu na direção da saída do pequeno mundo. Fora do pequeno mundo, a entrada pareceu ondular e Lu Yuan saiu. Assim que ele saiu, Li King colocou o braço em volta de seu ombro com um sorriso. Irmãozinho Yuan, você é muito forte. Na verdade, você pode lutar com um líder de nível 2. Ao ouvir isso, Lu Yuan ficou chocado. Irmã mais velha King, vocês me viram lutar agora há pouco. Claro. Caso contrário, como iríamos salvá-lo se você estivesse em perigo? Lu Yuan percebeu e assentiu. Qual é a minha classificação então? Ele perguntou curioso. Li King sorriu e apontou para a tela de luz não muito longe. A classificação está aí, dê uma olhada você mesmo. Lu Yuan olhou para a tela. Lu Yuan, 114.886.2. O meu é Elan 53.146.3. Yang Ping, 46.887.4. Lin Wei, 46.045 pontos. Lu Yuan sorriu. Eu primeiro. Embora esperasse por isso, ele ainda estava um pouco feliz ao ver os resultados. Neste momento, a entrada continuou a flutuar e Yang Ping e os outros dois saíram. Quando os três saíram, a primeira coisa que viram foi Lu Yuan. Vendo que Lu Yuan estava ileso, os três estreitaram os olhos e ficaram um pouco surpresos. Lu Yuan parecia estar bem, embora estivesse sendo perseguido pelos bárbaros bulls com armaduras de pedra. Logo perceberam que Lu Yuan parecia estar olhando em uma determinada direção. Os três também olharam. Depois de ver a classificação, os três tiveram uma ligeira mudança de expressão. Miner então revelou um sorriso e murmurou, não é ruim. Depois de testemunhar a força de Lu Yuan, ela não tinha mais esperança de conseguir o primeiro lugar. O segundo lugar ainda foi aceitável, atendendo às suas expectativas. O rosto de Yang Ping estava amargo e sombrio. Ele deu uma olhada furtiva no homem corpulento e descobriu que o rosto do homem corpulento estava frio.
O canto de sua boca se contraiu e ele se aproximou com a cabeça baixa. Meu senhor. Não consegui corresponder às suas expectativas. O homem corpulento olhou para Yang Ping e suspirou. Eu não culpo você. A força de Lu Yuan não é realmente algo que você possa comparar. Yang Ping ficou sem palavras. Embora soubesse que o homem corpulento estava dizendo a verdade, ele ainda se sentia um pouco magoado. Lin Wei foi o mais desconfortável. Vendo que ela era a última, o rosto de Lin Wei ficou pálido e ela fez beicinho. Vendo que Lin Wei não conseguia aceitar, o homem alto e magro se aproximou e deu um tapinha no ombro dela. Ele sorriu e disse, Xiao Wei, você está bem? Lin Wei voltou a si e balançou a cabeça. Seu sorriso era um pouco complicado. Estou bem, disse ela. O homem alto e magro riu. Uma derrota momentânea não significa nada. Ainda, há muito tempo no futuro. Lin Wei assentiu silenciosamente. O velho sorriu e disse, tudo bem, o teste acabou. Seus resultados não são ruins e você ultrapassou bastante a linha de passe. De acordo com o padrão, todos vocês podem ingressar no campo de gênios. Lu Yuan ficou em primeiro lugar com 100 créditos. O segundo colocado, Min Erailan, recebeu 80 créditos. O terceiro lugar, Yang Ping, recebeu 50 créditos. O seguir, deixarei o professor Fenzhou guiá-lo pelos procedimentos de admissão e organizar seu dormitório, disse o velho com um sorriso. Depois que o velho terminou de falar, o homem de cabelos pretos que operava o instrumento saiu. Ele olhou para os quatro e sorriu. Vocês quatro, venham comigo. Capítulo do relatório Comentários Capítulo 137, Gene do tipo espacial, Flicker um tradutor, tradução do Barco Dragão editor, tradução do Barco Dragão Li King deu um tapinha no ombro de Lu Yuan e disse com um sorriso, Ir. Você tem um dia de folga no fim de semana. Lembre-se de ir para casa então. Lu Yuan assentiu. Os outros 3 recomendadores também deram algumas instruções a Yang Ping e aos outros 2. Depois disso, Lu Yuan e os outros 3 seguiram Fenzhou. Fenzhou primeiro levou Lu Yuan e os outros 3 a um escritório para cuidar dos procedimentos de admissão. Os procedimentos de admissão eram muito simples. Foi quase o mesmo que se tornar membro da Associação dos Guerreiros. Ele escaneou com sua runa Geno, então operou a máquina, inseriu as informações e as gravou no arquivo. Isso foi feito rapidamente. Por exemplo, as informações dos alunos de Lu Yuan eram, nome, Lu Yuan, ID de estudante, 1.410.082, crédito, 100, ano letivo, depois que terminaram, a equipe deu a cada um deles um cartão preto. Este é o seu cartão de estudante. Seus créditos são armazenados aqui. Você precisará de créditos para usar os diversos equipamentos de cultivo da escola, comprar genes transcendentes e outros itens. Você pode usar seu cartão de estudante para pagá-los. Por favor, cuide bem do seu cartão de estudante. Se você perdê-lo, lembre-se de voltar e conseguir um substituto. O membro da equipe lembrou. Depois de guardar a carteira de estudante, Fenzhou saiu do escritório com os 4. No caminho, Fenzhou apresentou o campo de gênios a Lu Yuan e aos outros 3. Nosso Genius Camp tem um sistema de 6 anos acadêmicos. Tudo começa quando você passa pelos procedimentos de admissão. Depois de 6 anos, quando seu cultivo atingir o nível geral de batalha, você se formará oficialmente. Histórico e se você não atingir o nível geral de batalha? Yang Ping perguntou. Minher e Lin Wei também estavam curiosos. Alcançar o nível geral de batalha em 6 anos não foi fácil. Afinal, quanto mais se avançava, mais difícil era refinar a cadeia genética e mais difícil era quebrar o bloqueio genético. Fenzhou sorriu e disse, de acordo com o velho Yu, se você não consegue atingir o nível de Senhor da Guerra em 6 anos, então você não é um gênio. Claro que você não pode ser admitido como aluno do nosso Genius Camp. Portanto, não será considerada uma formatura oficial e será considerada uma forma de expulsão. O certificado de graduação não será emitido. Yang Ping e os outros 2 sentiram imediatamente um pouco de pressão, mas Lu Yuan não sentiu muita. Ele sentiu que definitivamente ficaria bem. Fenzhou continuou, você não precisa se preocupar muito. Com o seu talento, desde que você trabalhe bastante, não será um problema para você se formar. Há até estudantes em nosso acampamento genial que alcançaram o nível supremo de batalha antes da formatura. Fenzhou olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso, por exemplo, Li King. Lu Yuan não ficou surpreso.
A julgar pelo atual nível de cultivo do rei da batalha da irmã mais velha King, ela era definitivamente uma batalha suprema antes da formatura. O método de ensino do nosso campo de gênios é bastante descontraído. Afinal, os alunos são todos guerreiros genéticos e permanecerão nos terrenos de origem por muito tempo. O tempo gasto no cultivo interior foi várias vezes maior do que no cultivo no mundo real. Portanto, não vou forçá-lo a assistir a nenhuma aula. Porém, se um professor iniciasse uma aula, ele informaria aos alunos com antecedência, e os alunos poderiam ir para a aula por conta própria. Meu conselho para você é que você ainda pode ir e ouvir a aula. Afinal, seus professores são reis da batalha ou até mesmo imperadores da batalha. Eles devem ser mais do que suficientes para ensiná-lo e você deve ser capaz de ganhar alguma coisa. Além disso, a escola providenciará um tutor para você. Se você tiver alguma dúvida sobre o cultivo, você pode procurar seu tutor para respondê-la. Lu Yuan e os outros três assentiram. A coisa mais importante que vou contar a seguir são os créditos acadêmicos. No campo dos gênios, os créditos acadêmicos eram a moeda. Suas recomendações deveriam ter dito que o acampamento dos gênios tem muitos tesouros raros. Genes transcendentes, tesouros gênio, armas gênio e técnicas corporais estão todos disponíveis, mas todos exigem créditos acadêmicos para serem adquiridos. Durante seu período de estudo no campo de gênios, além de aumentar seu cultivo, você deveria estar pensando em como obter créditos acadêmicos. Fenzhou fez uma pausa e continuou: vou contar algumas das formas convencionais de obter créditos. Primeiro, cultivo. Cada vez que um bloqueio genético era quebrado, recebia-se uma certa quantidade de créditos acadêmicos. Quando alguém passa do nível de guerreiro para o nível de mestre de batalha durante o período de estudo, será recompensado com 1000 créditos. Quando alguém passa do nível de mestre de batalha para o nível geral de batalha, será recompensado com 10.000 créditos. Ao passar do nível geral de batalha para o nível supremo de batalha, você será recompensado com 100.000 créditos acadêmicos. Em segundo lugar, as classificações de poder de batalha. Todo mês, você terá a oportunidade de ir à sala de simulação para uma simulação de batalha gratuita. Com base no seu desempenho na sala de simulação, faremos uma lista do seu poder de combate. O primeiro colocado receberia 10.000 créditos, o segundo e o terceiro receberiam 5.000 créditos, o quarto ao 10º receberia 3.000 créditos e o 11º ao 100º receberia 1.000 créditos. O 100º ao 300 graus Celsius alocado receberia 500 créditos, o 300º ao 500 graus Celsius alocado receberia 100 créditos e o 501 graus Celsius alocado ao final receberia 10 créditos. As classificações são atualizadas uma vez por mês e as recompensas serão calculadas no final do mês. Ao ouvir isso, Lin Wei franziu a testa ligeiramente. Professor, isso não é justo. Nossos níveis de cultivo são muito baixos. Se nos envolvêssemos em simulações de batalha com os alunos das séries mais altas, definitivamente, não seríamos seus oponentes. Lu Yuan e os outros dois também assentiram. Acho que Lin Wei está certo, disse Minher. Fenzhou sorriu. Você não precisa se preocupar com isso. Os oponentes simulados são baseados em sua base de cultivo. A classificação da força de combate é baseada no mesmo nível de força de combate. Como um gênio, você não pode ser mais fraco que outros do mesmo nível, certo? Ao ouvir as palavras de Fenzhou, Lu Yuan e os outros três entenderam. A terceira forma de obter créditos é através de missões. O acampamento de gênios lançará algumas missões de tempos em tempos, e você poderá obter recompensas de crédito por completá-las. A dificuldade das missões costuma ser bastante alta, mas também existem missões que são adequadas para você, e vai depender da sua sorte se você conseguir uma. Além das missões irregulares, o campo de gênios também emitirá missões especiais em horários especiais. Este tipo de missão é algo em que todos participarão, e a situação específica dependerá da situação do momento. Capítulo 138, Gene do tipo espacial, Flickr 2 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão. Essas três são as formas mais comuns de obter missões. Há também alguns que não são muito convencionais, mas você deverá ser exposto a eles em breve, como brigas de jogos de azar. Neste ponto, o olhar de Fenzhou varreu os quatro e ele sorriu maldosamente. Vendo o sorriso no rosto de Fenzhou, Lu Yuan sentiu um arrepio na espinha. Isso pareceu um pouco ruim. No entanto,
Depois que Lu Yuan ouviu a introdução do canal por Fenzhou para obter créditos, ele pensou sobre isso. Para ele agora, a maneira mais fácil de obter créditos era provavelmente através do ranking de força de combate. Afinal, para aqueles do mesmo nível, quanto mais poderoso fosse o gene, mais poderosa seria a força de combate. Enquanto Lu Yuan pudesse continuar a evoluir seus genes, sua força de combate só se tornaria cada vez mais forte entre seus pares. Essa classificação foi muito vantajosa para ele. Fora isso, ele poderia esperar a recompensa por aumentar seu cultivo. Sua força atual já estava na perfeição de guerreiro. Contanto que ele avançasse, ele receberia 1000 créditos, o que não era ruim. Quanto à missão, Lu Yuan iria ver o que era quando tivesse tempo. Se ele precisasse gastar tempo com isso, ele preferiria passar o tempo na terra de origem, matando feras para obter cristais espirituais e pensar em como fazer um avanço, evoluir seus genes e melhorar seu poder de combate. Conforme Fenzhou apresentou, ele levou os 4 para a área do dormitório. O ambiente da área de estar era silencioso e os pequenos edifícios estavam bem organizados. Lu Yuan ficou um pouco surpreso. O ambiente aqui poderia até ser comparado à casa da irmã mais velha King. Fenzhou sorriu e disse, como há muito poucos estudantes em nosso campo de gênios, incluindo vocês 4, há apenas 930 pessoas agora. Portanto, o ambiente de vida é um pouco melhor, com 4 pessoas morando em um prédio pequeno. Seu dormitório é ali. Venha comigo. Fenzhou conduziu Lu Yuan e os outros 3 a um pequeno prédio. Não. 112. Este é dormitório masculino. Existem 2 salas vazias. Lu Yuan, Yang Ping, vocês 2 ficarão aqui. As outras 2 pessoas aqui são. Ele abaixou a cabeça e olhou para a tela em sua mão. Sim, um se chama Mag Clark, estudante do 3º ano, e o outro é Siting Fen, estudante do 5º ano. Dê-me seu cartão de estudante, vou configurar um sistema de segurança para você. Lu Yuan e Yang Ping passaram seus cartões de estudante para Fenzhou. Fenzhou pegou um instrumento, colocou o cartão na fechadura eletrônica e operou-o. Muito rapidamente, ele devolveu os cartões de estudante para Lu Yuan e Yang Ping. Tudo bem, vocês podem entrar. Vou levar os 2 para o dormitório. Tudo bem, obrigado professor Fen. Lu Yuan riu. Fenzhou sorriu e acenou com a mão. Cultive bem. Depois de dizer isso, ele saiu com Lin Wei e o outro homem. Lu Yuan e Yang Ping pararam na porta e se entreolharam. Lu Yuan, seremos colegas de quarto no futuro. Por favor, cuide de mim. Não leve a sério o assunto anterior. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Yang Ping. Afinal, sua atitude em relação a Lu Yuan durante o teste não foi muito boa. Lu Yuan sorriu. Eu não sou tão mesquinho. Vamos entrar então. Yang Ping soltou um suspiro de alívio. Ele rapidamente colocou o cartão de estudante na fechadura da porta. A porta se abriu com um bip. Lu Yuan e Yang Ping entraram. A entrada dava para um grande salão, onde havia sofás, mesas de centro e outros utensílios domésticos de uso diário. Parecia bastante limpo. Tem alguém aí? Ping Yang olhou em volta e gritou. Não muito depois, houve movimento no andar de cima e um jovem de cabelos dourados desceu. Quando viu Lu Yuan e Yang Ping, ele franziu a testa ligeiramente. Então, como se pensasse em alguma coisa, ele perguntou, vocês são os novos alunos que acabaram de se mudar? Lu Yuan assentiu. Sim, Sênior. Meu nome é Lu Yuan. Eu sou Yang Ping. Yang Ping também se apresentou com um sorriso. O jovem de cabelos dourados sorriu. Olá, meus 2 juniores. Sou Mari, uma estudante do 3º ano. Há também um veterano, Siting Fen, um estudante do 5º ano. No entanto, ele está fora agora. O professor Feng deveria ter lhe dado uma introdução simples, certo? Yang Ping acenou com a cabeça. Sim, o professor Feng acabou de dizer isso. Tudo bem, havia 2 veteranos do 6º ano que ficaram aqui, antes. Eles acabaram de se formar há um tempo e Beck já limpou os seus quartos. Beck é o robô inteligente do nosso dormitório, fica lá em cima. Suba, vou levá-lo para o seu quarto. Mag estava muito entusiasmada. Vou ter que incomodar você, Mag Sênior. Lu Yuan e Yang Ping seguiram escada acima. Há 4 quartos no 2º andar. Vocês 2 ficarão aqui, e cada quarto tem seu próprio banheiro e varanda. O 3º andar era uma sala de cultivo e havia outra no subsolo. No entanto, não havia sala de gravidade no dormitório.
Se quisesse usá-lo, teria que ir ao salão de artes marciais, que não ficava longe da área do dormitório. O pré-requisito é que você tenha créditos acadêmicos. Mag parecia tagarela e conversava muito com os dois quando entravam na sala. Lu Yuan e Yang Ping rapidamente designaram seus quartos. Mag chamou Becky, que estava limpando o corredor. Becky, faça uma grande refeição esta noite. Damos as boas-vindas aos nossos 2 juniores. Sim, mestre. Mag virou-se para olhar para Lu Yuan e Yang Ping e disse com um sorriso: vou informar o Sr. Si Ting Feng mais tarde. Ele deve voltar em breve. Certo. Você acabou de chegar na escola, então pode dar uma olhada no computador óptico da sala. Há uma introdução detalhada à escola no edital de admissão. Se houver mais alguma coisa, você também pode me perguntar. Tudo bem, obrigado, Sênior. Lu Yuan ficou um pouco grato. Este veterano era uma boa pessoa. De nada. Eu irei cultivar agora. Mag voltou para seu quarto com um sorriso. Lu Yuan e Yang Ping também voltaram para seus quartos. Lu Yuan olhou ao redor de seu quarto. O quarto não era grande. Tinha um guarda-roupa, uma cama, uma escrivaninha e uma pequena estante. Havia uma porta para o banheiro do outro lado. Havia um computador óptico preto sobre a mesa. Lu Yuan ligou seu computador óptico, digitou sua carteira de estudante e senha para fazer login e encontrou o aviso de admissão. Ele clicou no aviso de admissão e leu com atenção. Ele percebeu que Fenzhou basicamente explicou tudo. Além do que ele havia dito, havia algumas regras e regulamentos escolares. Além do edital de admissão, havia também o shopping da escola. Era nisso que Lu Yuan estava mais interessado. De acordo com a introdução no edital de admissão, todos os itens da coleção do acampamento genial poderiam ser comprados no shopping. Ele abriu o shopping da escola com certa expectativa. Havia uma variedade deslumbrante de produtos dentro, e as categorias eram semelhantes às do shopping da rede de batalha. Ele abriu a classificação genética transcendente que mais lhe interessava e classificou-a diretamente do preço mais alto para o mais baixo. Muito em breve, os olhos de Lu Yuan se arregalaram e sua respiração ficou um pouco rápida. Habilidade de combate, imagem espelhada de 8 lados, habilidade de combate, passo espacial instantâneo, habilidade de combate, técnica de controle de marionetes, habilidade de combate, corte que rasgue o espaço, habilidade de combate, cruzar no ar, habilidade de combate, olhos de petrificação, ponto. Havia muitas habilidades de combate poderosas e havia até várias do tipo espacial. Havia também técnicas de manipulação de marionetes que poderiam controlar outros à força para se tornarem seus fantoches, bem como olhos de petrificação que poderiam petrificar os outros quando os vissem, e assim por diante. No entanto, todos esses raros genes transcendentes exigiram muitos créditos. O mais caro foi o gene transcendente de 8 imagens espelhadas direcionais. Este gene transcendente era um gene de grau imperador e foram necessários 10 milhões de créditos acadêmicos para adquiri-lo. É preciso saber que o primeiro lugar no ranking de poder de combate todos os meses só poderia obter 10.000,120.000 em um ano, menos de 1 milhão em 6 anos. Como ele iria obter 10 milhões de créditos enquanto estava na escola? Não só isso, mas também era um gene transcendente de nível imperador. Mesmo que Lu Yuan quisesse gravar, ele não poderia. Lu Yuan percebeu que deveria procurar genes transcendentes abaixo do nível de comandante. Dessa forma, ele poderia gravá-lo diretamente depois de romper. Depois de filtrar as condições, Lu Yuan encontrou rapidamente o gene transcendente correspondente, habilidade de combate, cintilação, habilidade de combate, espada sombria, habilidade de combate, miragem de 1000 flores, habilidade de combate, Thunderdash, histórico. Quanto ao primeiro gene transcendente, Flicker era apenas um gene transcendente de grau de chefe. Seu preço era de fato mais alto. Custaria um total de 2 milhões. Lu Yuan se sentiu um pouco confuso. É preciso saber que este era apenas um gene transcendente de grau de chefe. O aumento na força física após a gravação foi muito inferior ao dos genes de nível comandante, nível soberano e nível rei. 2 milhões de créditos, se trocados por outros genes transcendentes, provavelmente poderiam ser usados para comprar genes transcendentes de nível rei ou mesmo de nível imperador. Poderíamos muito bem imaginar quão poderosa era a habilidade de combate ligada a esse gene transcendente.
Lu Yuan analisou a introdução desta habilidade de combate intermitente. Depois de usar energia espiritual, ele pode piscar e se mover em uma curta distância. A distância específica dependia do consumo de energia espiritual. Porém, quanto maior a distância, mais energia espiritual foi consumida. Capítulo 139, Sitting Fene, Príncipe Imperial. Um tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. As pupilas de Lu Yuan contraíram-se ligeiramente. A capacidade de se teletransportar. Não admira que tenha exigido tantos créditos. Em uma batalha, era muito vergonhoso poder se teletransportar. Havia alguma técnica de movimento mais forte que isso? Nível de líder. Se ele comprasse esse gene transcendente, ele seria capaz de inscrevê-lo assim que conseguisse. Embora as desvantagens do Flash fossem bastante óbvias, uma delas era que a distância era muito curta e o consumo de energia espiritual não era pequeno, ele poderia continuar a evoluir. Até então, ele poderá cruzar diretamente o espaço e viajar de um planeta para outro. Infelizmente, ele não tinha tantos créditos. 3 milhões de créditos acadêmicos. Como ele faria isso? O rosto de Lu Yuan estava cheio de linhas pretas. Ele estava um pouco desconfiado de que o campo dos gênios tivesse estabelecido um preço tão alto porque não queriam vender o gene transcendente. Lu Yuan não teve escolha a não ser olhar para os outros genes transcendentes. A espada Flash poderia se mover nas sombras e saltar das sombras para atacar. Foi uma técnica de combate de nível de líder que exigiu 800 mil créditos acadêmicos. A técnica de ilusão das 1000 flores era uma habilidade de combate do tipo movimento que tinha o efeito ilusório de confundir o oponente. Embora fosse rápido, seu poder era bastante reduzido ao enfrentar um inimigo imune a ilusões. Isso exigiria 600 mil créditos. Thunder Dash também era uma habilidade de combate do tipo velocidade. O corpo do usuário se transformaria em relâmpago e poderia explodir com extrema velocidade. Foram necessários 500 mil créditos. O couro cabeludo de Lu Yuan ficou dormente. Cada um deles exigiu centenas de milhares de créditos acadêmicos. Isso foi muito exagerado. Mesmo um assalto não conseguiria tantos créditos, certo? Espere. A expressão de Lu Yuan mudou e de repente ele pensou em algo. Roubo. Uma aposta de batalha. Se Lu Yuan jogasse, talvez ele pudesse realmente conseguir alguns milhões de créditos acadêmicos. No entanto, ele teve que planejar isso. Lu Yuan sentiu que talvez não fosse capaz de fazer isso agora. Afinal, ele estava muito fraco. Ir a um jogo de azar não era apenas dar créditos acadêmicos. Ele só tinha 100 créditos. Isso é bom. Lu Yuan fechou a categoria do gênio transcendente, não querendo mais olhar para ela. Para não ficar triste. Então, Lu Yuan lembrou que seu cultivo atingiu o pico do primeiro nível. Talvez houvesse pedras preciosas brutas ou materiais celestiais e tesouros terrenos que pudessem ajudá-lo a quebrar o bloqueio genético para venda. Anteriormente, Lu Yuan caçava feras ferozes e obteve apenas 2 pedras preciosas brutas de nível 1. Ele ainda estava longe das 8 pedras preciosas que precisava quebrar. Histórico seria melhor se ele pudesse comprar uma pedra preciosa bruta de nível 1. Lu Yuan procurou pedras preciosas brutas com antecipação. Ele não esperava que Lu Yuan realmente o encontrasse. Quer fosse a pedra bruta de primeiro nível para um guerreiro chegar a um mestre de batalha, a pedra bruta de segundo nível para um mestre de batalha chegar a um general de combate, ou mesmo a pedra bruta de terceiro nível para um general de combate para chegar a um combate supremo, todos foram vendidos. O preço de uma pedra bruta de nível 1 era de 500 créditos cada. Foi mais barato do que ele imaginava. Infelizmente, Lu Yuan não tinha dinheiro para isso, embora fosse tão barato. Ele só tinha 100 créditos. Ele ainda precisava de mais 6 pedras preciosas. Isso somaria 3.000 créditos. Somente aqueles classificados do 4º ao 10º lugar no ranking de força de combate seriam recompensados com 3.000 créditos. Seria bastante difícil obter 6 pedras preciosas brutas. Lu Yuan se sentiu impotente. Ele então verificou os outros itens. Ele percebeu que o valor de 100 créditos era quase equivalente a um equipamento líder do primeiro estágio com efeitos relativamente ruins. Mas Lu Yuan não tinha falta de armas gênio, então ele não comprou nenhuma. Ele planejava economizar seus créditos e comprar pedras preciosas diretamente quando chegasse a hora.
Lu Yuan ainda estava verificando o shopping quando alguém bateu à sua porta. A voz de Mag soou: Júnior Lu Yuan, saia rápido. Senhor Si Ting-Feng está de volta. Saia e daremos as boas-vindas a você e ao Júnior Yang Ping. Eles estão aqui. Lu Yuan desligou o computador óptico e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, Mag já tinha ido bater na porta de Yang Ping. Logo, Yang Ping também saiu. Desça rapidamente. Senhor Ting-Feng já está esperando por você lá embaixo. Mag disse com um sorriso. Os três desceram e chegaram ao restaurante. Na mesa de jantar, um belo jovem de cabelos negros preparava as tigelas e os pauzinhos com bequi. Mag sorriu e disse: Senhor Ting-Feng, eles desceram. Então, ele se virou para Lu Yuan e Yang Ping. Deixe-me apresentar vocês dois. Este é o Senhor Si Ting-Feng. Ele é o quarto príncipe do nosso império. Ele também é muito talentoso no cultivo e está entre os 10 primeiros no ranking de poder de combate há muitos anos. Lu Yuan e Yang Ping ficaram atordoados, com os olhos arregalados de surpresa. Yang Ping disse com entusiasmo: fiquei um pouco confuso quando eu vi o sobrenome Si. Então foi Vossa Alteza, o quarto príncipe. Quando Lu Yuan ouviu esse nome, de repente lembrou-se de que parecia ter visto um nome semelhante em algum lugar antes. Ele sentiu que era um pouco familiar. No entanto, ele não conseguia se lembrar no momento. Neste momento, Si Ting-Feng e Bequi já haviam montado as tigelas e os pauzinhos. Havia um sorriso em seu lindo rosto e ele parecia um pouco livre e desinibido. Não me chame de Sua Alteza. Somos todos estudantes do campo dos gênios e todos seremos pilares do império no futuro. Não sou diferente de você, sou apenas seu veterano. Você pode simplesmente me chamar de Sênior. Tudo bem, Senhor Ting-Feng. Eu sou Yang Ping. Yang Ping coçou a cabeça de vergonha e riu. Lu Yuan também sorriu e se apresentou. Olá, Senhor Ting-Feng. Eu sou Lu Yuan. Si Ting-Feng olhou para Lu Yuan e sorriu. Júnior Lu Yuan, quando voltei, ouvi pessoas falando sobre você. Ouvi dizer que você está apenas no primeiro posto, mas já pode lutar com um líder de baixo nível de segundo posto durante o teste. Receio que não demorará muito para que você esteja entre os 50 primeiros no ranking de poder de combate. Depois de ouvir o que Si Ting-Feng disse, Mag olhou surpreso para Lu Yuan. Júnior Lu Yuan é realmente tão forte assim? Ele nem tinha se juntado ao campo dos gênios, mas já tinha uma habilidade de batalha tão poderosa. Isso não significa que ele estará qualificado para competir entre os 10 primeiros no futuro. Capítulo 140. Si Ting-Feng, Príncipe Imperial do Ex-Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão. Lu Yuan riu, um pouco envergonhado. Tive sorte. A força não pode ser explicada pela sorte. A chamada boa sorte é apenas o resultado inevitável de muito trabalho. Si Ting-Feng disse com um sorriso e continuou: não vamos falar sobre isso. Vamos comer primeiro. Os quatro sentaram-se. Si Ting-Feng ergueu o copo de cerveja e sorriu. Bem-vindos à escola, meus dois juniores. Você ficará no dormitório 112. Como seu veterano, você pode vir até mim se tiver alguma dificuldade no futuro. Mag também ergueu o copo com um sorriso e disse: e eu, estou no campo dos gênios há 3 anos a mais que vocês. Se você tiver algum problema, pode vir até mim. Obrigado, Senhor Ting-Feng e Senhor Mag. Os quatro brindaram com os copos. Os quatro conversaram enquanto comiam. Yang Ping disse com entusiasmo: acabei de dar uma olhada no shopping da escola. Existem muitas coisas boas. É uma pena não ter créditos para comprá-los. Ele engoliu sombriamente um copo de cerveja. Mag comeu um pedaço de carne, sorriu e disse: os créditos escolares são algo que falta a todo aluno. Estou na escola há 3 anos, mas ainda estou com poucos créditos. Até mesmo o Senhor Ting-Feng, um gênio que está sempre entre os 10 primeiros na lista de poder de combate, e até mesmo os professores têm poucos créditos, muito menos eu. Si Ting-Feng assentiu e disse: Mag está certa. Você acabou de começar a escola no dia 3 de setembro. Era o começo do mês. Se você participasse no final do mês passado, você poderia fazer um teste de força de combate no final do mês e receber uma recompensa pela classificação de força de combate. Ao ouvir isso, Mag entrou na conversa. Senhor Ting-Feng está certo. Especialmente para o Júnior Lu Yuan, é uma grande perda para ele. Júnior Lu Yuan já poderia lutar contra um líder de nível 2 agora,
Então ele definitivamente estaria entre os 300 primeiros da lista de poder de combate, o que seria de 500 créditos. Com o cultivo de Lu Yuan, 500 créditos poderiam ser usados para comprar muitas coisas boas. Claro, o Júnior Yang Ping não se importou. De qualquer forma, com certeza ficarei abaixo de 500. São apenas 10 créditos, então não importa se eu conseguir ou não. Yang Ping estava confuso. Ele não sabia por quê, mas se sentiu insultado. Foi um pouco doloroso. Yang Ping olhou para Mag com algum ressentimento enquanto bebia outro copo de cerveja. O vinho amargo entrou em sua garganta e machucou seu coração. Histórico. Quando Lu Yuan ouviu as palavras de Mag, ele revelou uma expressão de dor. Senhor Mag, você está me deixando um pouco desconfortável. Sinto como se tivesse perdido 100 milhões. Ah, se realmente contarmos, mesmo que 500 créditos não sejam 100 milhões, não está tão longe assim. Se seu coração dói, apenas beba um copo. Isso fará você se sentir melhor, brincou Si Tingfen. Antes, mesmo de Lu Yuan beber, Yang Ping, que estava ao lado, já havia engolido uma taça de vinho. Ele perguntou curioso, Senhor Tingfen, como posso obter créditos acadêmicos rapidamente? Depois de uma breve pausa, ele continuou, exceto pela classificação de poder de combate. Yang Ping conhecia muito bem sua própria força. Lu Yuan também olhou para Si Tingfen com curiosidade. Si Tingfen pensou sobre isso e disse, nos estágios iniciais, completar missões é uma maneira. Você também pode ganhar alguns créditos escolares realizando algumas missões simples. Além disso, você também pode usar alguns tesouros preciosos para trocar secretamente créditos escolares com outros alunos. Depois de obter uma certa quantidade de créditos escolares, você pode trocá-los por algumas técnicas físicas ou, até mesmo técnicas espirituais para aumentar sua força de combate e tentar a classificação de força de combate. Quanto mais alta for a classificação de força de combate, mais créditos escolares você poderá obter e mais rápido sua força aumentará. Você pode então realizar missões de nível superior e ir para a terra de origem para obter tesouros mais preciosos. Isso pode formar um ciclo virtuoso. Tudo bem. Yang Ping acenou com a cabeça. Vou ver quais missões existem amanhã. Os créditos podem ser negociados em privado. Lu Yuan perguntou curioso. Claro que pode, disse Mag com um sorriso. A escola não proíbe isso, então você pode negociar. Podemos até postar feitorias no fórum estudantil. Se você tem algo bom, você pode vendê-lo. Se suas coisas forem preciosas o suficiente, até os professores pagarão por elas com seus créditos. Mag está certo, disse Si Tingfen. Na verdade, além desses, o jogo também é uma boa opção. Claro, para vocês dois, ainda falta um pouco de força. Lu Yuan acenou com a cabeça pensativamente. Com a situação atual, era melhor para ele ir à terra de origem para obter mais recursos, evoluir seus genes e aumentar seu cultivo. Se ele tivesse algum tesouro que não pudesse usar, ele os trocaria por créditos escolares. Então, ele usaria esses créditos para convertê-los em força de combate e tentar entrar no ranking de força de combate. Este caminho era o mais adequado para ele. O suntuoso jantar de boas-vindas durou algumas horas. Depois que acabou, todos subiram as escadas e voltaram para seus quartos. Quanto a lidar com as sobras, com Becky, por perto, Lu Yuan e os outros não tiveram que lidar com isso. Lu Yuan tinha acabado de sair da terra de origem esta manhã. Se ele quisesse entrar novamente, teria que esperar até amanhã. À noite, Lu Yuan deitou-se na cama para descansar e ligou o telefone. Li Qing havia enviado uma mensagem para Lu Yuan anteriormente. Irmãozinho Yuan, como está a acomodação? Você está acostumado com isso? Lu Yuan sorriu e respondeu, ainda estou acostumada. Há outro príncipe do império no mesmo prédio que eu, Si Tingfen. Agora mesmo, ele e outro veterano estavam oferecendo um jantar de boas-vindas para mim e Yang Ping. Li Qing ainda não havia entrado na terra de origem, então ela respondeu rapidamente, então você está no mesmo dormitório que aquele pirralho Si Tingfen. Irmã mais velha, Qing, você o conhece? Sim, afinal, a família Si tem um deus da batalha, e nossa família Li também é uma família do Império Rei Mapli no nome. Temos um relacionamento bastante próximo com a família Si. Claro que o conheço. Lu Yuan chegou a uma conclusão. Pensando nisso, como uma família de deus de batalha, a família do clã Li é extremamente nobre.
Era normal que conhecessem a família imperial. A propósito, já entrei em contato com seu mentor. Ela deveria vir te encontrar amanhã. Lu Yuan ficou surpreso ao ver a mensagem de Li Qing. Dela. Irmã mais velha Qing, de quem você está falando? Esta é a melhor amiga da irmã mais velha. Acontece que ela é uma instrutora no acampamento de gênios e também uma guardiã. A irmã mais velha vai deixá-la cuidar de você. A mente de Lu Yuan estava cheia de pontos de interrogação. A melhor amiga da irmã mais velha Qing. Será que é o seu melhor amigo que tem um quarto na sua casa? Certo, irmão Yuan é muito inteligente. Ela é muito bonita e seus requisitos para os alunos não são baixos. Há muitos alunos que querem se juntar a ela, mas até agora ela não aceitou nenhum único aluno. A irmã mais velha incomoda há muito tempo antes de finalmente lhe dar uma chance. Não, envergonha a irmã mais velha. Lu Yuan olhou a mensagem e ficou um pouco surpreso. Dado o talento e a força da irmã Qing, sua melhor amiga também não deveria ser fraca, certo? Lu Yuan estava ansioso por isso. Não se preocupe, irmã mais velha Qing. Eu sou um gênio. Veja como você está orgulhoso. Falaremos sobre isso quando você me superar. Pequeno recruta. Li Qing atacou Lu Yuan, impiedosamente. Depois de conversar um pouco com a Li Qing, Lu Yuan começou a descansar. A manhã seguinte, Lu Yuan ainda estava cultivando quando ouviu uma voz animada do lado de fora da porta. Júnior Lu Yuan. Júnior Lu Yuan. Apresse-se e abra a porta. Alguém está procurando por você. Lu Yuan abriu os olhos e ficou um pouco confuso. Foi Mag. Ele saiu pela porta e viu a expressão animada de Mag. Yang Ping também estava por trás de Mag. Ao ver Lu Yuan abrir a porta, Mag olhou para ele com uma expressão muito complicada. Foda-se. Lu Yuan, você finalmente saiu. Diga ao senhor como você fez isso. Lu Yuan estava confuso. O que você quer dizer? Ele perguntou. Os olhos de Mag ficaram vermelhos quando ele disse, professor se tingiu, é claro. A professora se tingiu realmente veio até nossa casa procurar por você e até disse que queria te acolher como estudante. Como você fez isso? Esse foi o professor se tingiu. Ela é amante dos sonhos de todos os alunos e professores do campo dos gênios. Professor se tingiu? Lu Yuan ficou chocado por um momento. Então, ele se lembrou do que a irmã Qing havia dito ontem. O professor que a irmã Qing disse que procurava era esse se tingiu? Espere. Se tingiu, se Ting-fen. A expressão de Lu Yuan era um pouco estranha. Essa pessoa também poderia ser membro da família real. Pensando bem, dado o status e a identidade de Li Qing, sua melhor amiga pode realmente ser da família real. Vendo que Lu Yuan estava um pouco atordoado, Mag perguntou ansiosamente, Júnior Lu Yuan. Como você fez isso? Você pode pedir ao professor Se Tingiu para acolher outro aluno. Atrás de Mag, Yang Ping olhou para Lu Yuan com expectativa, seus olhos cheios de desejo. Tosse. Isso, irmão Yuan, você vê, eu ainda não tenho um tutor. Lu Yuan ficou sem palavras. Olhando para os dois, o rosto de Lu Yuan estava cheio de linhas pretas. F. Qing retardado. Yang Ping era do tipo assalto, enquanto Mag era do tipo assassino, mas nenhum deles era do tipo defesa. Ele até queria ser aluno de um guardião. Seu cérebro foi danificado.